Olá pessoal, eu me chamo Tiago Silva Araújo e hoje a gente vai começar a nossa aula conforme o nosso plano de aula. A gente vai começar a nossa aula destinada aos alunos do sexto ano da Escola Complexo Educacional José Pires Monteles, tá ok? E hoje a gente vai falar sobre as classes gramaticais. Mais especificamente, vamos trabalhar hoje, vamos aprender sobre os artigos definidos e os artigos indefinidos, ok? E nessa aula, o que nós vamos aprender nessa aula? O que nós vamos entender? Primeiro, meus alunos, vocês irão entender o que é e quais são os artigos. Vocês irão entender o emprego de cada um desses artigos e também vocês irão aprender alguns casos específicos de uso e não uso dos artigos. Tá ok? Tudo beleza? Então, vamos primeiro entender o que é o artigo. Qual o conceito de artigo? Bom, o artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular e de modo geral. Ou seja, quando eu falo de modo particular, eu estou falando de artigo definido. E quando eu estou falando de modo geral, eu estou falando de artigo indefinido, que já vamos tratar sobre isso, tá certo? Então, as classificações do artigo, que foi essa questão que eu falei anteriormente, são os artigos definidos, que são o, ais, entenderam? Artigo definido, o, os, ais. E os artigos indefinidos? Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Entenderam? Uma, uns e umas. Esses são os artigos indefinidos. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, eu conheci a professora de língua portuguesa. Se a gente analisar bem aqui, eu estou utilizando o artigo definido a. Quando eu falo a professora de língua portuguesa, eu estou especificando a professora. Estou querendo dizer que é a professora de língua portuguesa de um determinado contexto. Eu estou definindo quem é ela. Tá certo? É aquela professora, eu posso dizer, eu conheci a professora mestre de língua portuguesa da escola Complexo Educacional José Pires Monteles. Eu estou definindo, eu estou querendo dizer, eu deixei bem claro, através das definições, quem é essa professora de língua portuguesa. Tá certo? Nesse caso, eu estou usando o artigo definido a. Agora, quando eu digo eu conheci uma professora de língua portuguesa, aí eu estou generalizando. Eu estou querendo dizer que eu conheci uma professora de língua portuguesa. Eu não sei de onde é, quem é, de onde veio e para onde vai. O que eu sei é que eu conheci uma professora de língua portuguesa. Tá uma coisa mais generalizada, diferente do primeiro exemplo, quando eu uso o artigo definido a, que eu disse que conheci a professora de língua portuguesa. Tá certo? Então, no primeiro exemplo, nós estamos usando o artigo definido a, e no segundo exemplo, nós estamos usando um artigo indefinido uma, no caso, uma professora. Entenderam? Então, vamos falar justamente disso, a respeito do emprego dos artigos. A primeira finalidade do artigo, é importante a gente ficar atento a essa observação.
substantivar uma palavra. Ou seja, o que é isso? Toda palavra que vem depois de um artigo, ela se torna um substantivo. Não importa de qual classe de palavra aquela palavra pertence, mas a partir do momento que ela vem acompanhada de um artigo, automaticamente ela se torna um substantivo. Vamos ver bem aqui um exemplo. Entre o viver e o sobreviver, eu prefiro o primeiro. Ora, se a gente observar bem aqui, viver e sobreviver são verbos, não é isso? Mas nessa frase elas estão acompanhadas de artigo. Entre o viver, temos aqui o artigo definido o, e o sobreviver, que também tem o artigo o, faz dessas palavras substantivo. Então, uma das finalidades do artigo é substantivar uma palavra. Entenderam? Ou seja, toda palavra que vem depois de um artigo, ela se torna um substantivo. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Também uma das finalidades do artigo é evidenciar gênero e número. Mas o que é gênero e o que é número, professor? Gênero, quando eu falo de gênero, eu estou me referindo ao masculino e ao feminino. E quando eu estou falando de número, eu estou me referindo ao plural e ao singular. Um exemplo bem aqui, ó. A professora está no gênero feminino. A professora está no gênero feminino. O predeiro está no gênero masculino. O ônibus também está no gênero masculino. E tem os ônibus, está no gênero masculino e no plural. No caso aqui já está indicando o número. É importante a gente observar bem aqui nesse exemplo da palavra ônibus, que a palavra ônibus não muda. O que vai dizer se ele está no singular ou no plural é o artigo. No caso aqui, o ônibus, certo? E os ônibus. O primeiro está no singular e o segundo está no plural. Mas quem define isso, no caso, é o artigo. Entenderam? Vamos dar continuidade aqui. Outra finalidade do artigo, indicar quantidade aproximada. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, meus alunos. Aqui, ó, quando eu falo indicar quantidade aproximada, eu estou querendo dizer assim, ó, por exemplo, há uns 15 anos, mais ou menos. Pode ser há 16 anos, há 14 anos. Não tem uma coisa exata, mas é algo aproximado. Então, uma das finalidades do artigo é indicar quantidade aproximada. Há uns, nós temos aqui o artigo indefinido, porque não dá para definir se é algo aproximado, não dá para definir. Então, eu estou falando de a proximidade. Quando eu digo há uns 15 anos, mais ou menos, eu estou querendo dizer que pode ter sido há 14 anos ou há 16 anos. Enfim, não se tem algo exato, é algo aproximado. Temos aqui outro exemplo. Umas 200 pessoas. Nós estamos usando aqui umas, né? O artigo umas está no plural, que é um artigo indefinido, que nós estamos falando de uma quantidade aproximada. Eu estou querendo dizer que num determinado local, em um determinado contexto, havia umas 200 pessoas. Poderia ter 190 pessoas, 210 pessoas. Então, aqui, no caso desse exemplo,
eu estou falando de a proximidade. Tá ok, meus alunos? Vamos dar continuidade. É importante a gente tratar sobre isso, que também é uma das finalidades do artigo combinar-se com preposições ou com preposição. Nós temos aqui a preposição em mais o artigo u, que dá igual a nu. Temos aqui a preposição a mais o artigo a, que dá igual àquele a acraseado. E a preposição de mais o artigo os, que dá igual dos. Entenderam? Vamos dar uma continuidade aqui. Esse próximo tópico é importante também a gente ficar atento. Quando eu falo de alguns casos específicos de uso e não uso do artigo, tá certo? Isso aqui é importante vocês ficarem muito atentos, porque a gente observa muito erros quando a pessoa vai ler, vai escrever determinadas frases, quando se tem, quando se usa o artigo. Então, por exemplo, aqui, não se usa artigo após cujo ou cujos e cuja ou cujas. Até eu mesmo, em algum momento, eu já cheguei a falar de forma errada. Temos um exemplo bem aqui. O aluno cujo foco é passar na prova será recompensado se estudar bastante. Tem pessoas que ainda não têm um certo conhecimento, poderia ler ou escrever essa frase da seguinte forma: o aluno cujo o foco é passar na prova será recompensado se estudar bastante. Depois de cujo não se usa artigo. No caso, quando eu digo cujo o aluno, eu estou falando de forma errada. Não se coloca artigo depois de cujo, cujos, cuja ou cujas. Então, o correto seria o aluno cujo foco é passar na prova será recompensado se estudar bastante. Então, não se coloca artigo depois da palavra cujo. Entenderam? Tá certo? Outra regrinha. Diante do pronome possessivo todo, usa-se o artigo para indicar totalidade. É importante ficar atento a essa pequena regra aqui. Diante do pronome possessivo todo, que é um pronome de posse, todo, toda, meu, seu, teu, dele, usa-se o artigo para indicar totalidade. Não se usa o artigo para indicar generalidade ou generalização. Mas como assim, professor? Vamos citar bem aqui um exemplo. Vamos ficar atento a esses dois exemplos. Toda a categoria entrou em greve. Aqui eu estou usando, quando eu falo a categoria, eu estou usando aqui o artigo definido a, que vem depois do pronome possessivo todo. Eu estou falando de uma categoria específica. Eu estou querendo dizer que toda a categoria, por exemplo, de professores entrou em greve. Toda a categoria de bancário entrou em greve. Então, eu estou falando de uma categoria específica. Categoria de professores, categoria de bancários, categoria de motorista. Enfim, é uma categoria específica. Se a gente analisar o pronome possessivo todo, ele vem acompanhado do artigo a, que é um artigo definido. Tá certo? E temos aqui um segundo exemplo que dá um sentido contrário, que é quando eu digo o seguinte:
Toda categoria sofre com a greve. Nessa frase, nesse exemplo bem aqui, não entrou o artigo. Eu estou dizendo que toda categoria sofre com a greve. Eu estou falando de toda ou qualquer categoria, de forma generalizada, tá certo? Qualquer categoria, seja ela qual for, tá ok? Então, depois do pronome possessivo todo, só se usa o artigo quando se fala de totalidade. E não se usa o artigo quando se fala de generalização. Tá ok? Entenderam? Vamos dar continuidade à nossa aula. Aqui, a próxima regra. Nome de jornais, revista, obra, livros e etc. Não se combina o artigo que faz parte do nome próprio. Isso aqui é importante também vocês ficarem atentos. Por exemplo, bem aqui, a Folha de São Paulo. Se a gente vê, a Folha de São Paulo é o nome próprio e ele começa com artigo A, não é isso? Então, aqui um exemplo. Eu li a notícia em a Folha de São Paulo. Essa é a forma correta. Uma forma errada que eu poderia citar. Eu li a notícia no caso aqui já tem essa alção de uma preposição com artigo a, que faz parte do nome próprio do jornal, na Folha de São Paulo. Essa forma é a forma errada de se falar, tá certo? Então, não se mistura o artigo que faz parte do nome próprio. Então, o correto é eu dizer, eu li a notícia em a Folha de São Paulo. E a forma errada é dizer, eu li a notícia na Folha de São Paulo. Ok, meus alunos? Então, agora vamos a uma pequena atividade, onde vocês vão deixar no comentário aí. Vocês vão tirar suas dúvidas, deixar sua pergunta e vão responder a seguinte questão. Coloque nos comentários um erro comum no emprego dos artigos que você aprendeu nessa aula e se surpreendeu. Vamos lá, responda essa pergunta nos comentários e qualquer dúvida você pode deixar lá que eu estarei respondendo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau!